Bom, pessoal, eu queria falar sobre uma coisa que tem me incomodado já faz um tempo, que é a falta de filosofia e das matérias, né, que a compõem dentro do pensamento moderno. Hoje a gente vê filosofia, quando a gente vê lá na escola, né, seja pública ou privada, mais como uma questão de história da filosofia do que o processo filosófico em si. Note que eu não sou filósofo, não tenho faculdade de filosofia, mas eu tenho um certo interesse, né, pelas humanidades, né, mas não só sociologia, história, mas também a gente entender um pouquinho de lógica, a gente entender epistemologia, né, que é o estudo da limitação do conhecimento. E uma coisa que me incomoda é que a gente não pensa na filosofia quando a gente vai fazer ciência, que é o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Basicamente, eu vi vários estudos ao longo do tempo que definiram que, por exemplo, gatos e cachorros, eles veem a gente como membros da mesma espécie, só que gigantes, né? E desajeitados e sem pelo, e enfim, né? E isso sempre me incomodou porque não faz muito sentido. Você sabe, por exemplo, um cachorro ele vê um outro cachorro e ele se comporta de maneira extremamente específica, né? Só que quando um cachorro vê um rato, ele não se comporta da mesma maneira. Quando ele vê uma barata, ele vê uma mariposa, uma vespa, ele não se comporta da mesma maneira. Então, empiricamente, a gente consegue saber que um cachorro ele tem noção que existem raças diferentes e que raças diferentes têm tratamentos diferentes, certo? Então isso é empírico, a gente consegue ver, a gente consegue observar, e aí eu não vou deixar de acreditar em toda a experiência empírica que eu tive em toda a minha vida em uma determinada direção, porque alguém em alguma faculdade falou que é o contrário, né? Então primeiro ele tem que passar pelo crivo da lógica e pelo crivo do empirismo, né? Perfeito. E aí você pode argumentar que, olha, beleza, mas o comportamento que um cachorro tem quando ele interage com você é o mesmo comportamento que ele tem quando ele interage com outro cachorro. E aí eu posso falar para vocês, eu nunca tive cachorro, eu fui ter o cachorro recentemente, e acontece o seguinte, o jeito que ele interage comigo, ele é parecido, mas diferente do jeito que ele interage de quando eu vou levar o meu cão para visitar um outro cachorro, né? Na casa da minha sogra, por exemplo. Então, primeiro, esse argumento, se a gente observar bem, ele já não se sustenta em pé, mas vamos supor que sim, ele tenha exatamente os mesmos comportamentos, ou seja, levando a crer que ele vê o ser humano como simplesmente um cachorro grande, sem pelo, que anda sobre duas patas e é totalmente desengonçado e não tem cheiro e parece que não tem um bom olfato. Beleza. Só por aí a gente já começa a desconfiar. Vamos dar um passo além. Todas as sinapses neurais que são ativas de determinado modo, quando ele vê e interage com outro cachorro, são ativas da mesma forma quando ele vê e interage com a gente. Não sei se é exatamente isso que acontece, mas vamos supor que sim. E onde que entra a filosofia para a gente usar a lógica dentro disso? Pessoal, tem um ramo da filosofia chamado epistemologia, né? Quando a gente fala epistemologia da filosofia, a gente está falando qual que é o limite do que o conhecimento humano consegue chegar, que a lógica consegue chegar, etc. e tal. Não é infinito, obviamente, né? E quando a gente está falando epistemologia de alguma área, por exemplo, área jurídica, área de programação, alguma coisa assim, nós estamos falando quais são os limites de conhecimento que aquela determinada área, aquele determinado estudo pode alcançar. E qual que é a questão? Vamos supor que é o seguinte, você, ser humano, tridimensional, você está acostumado às interações mais complexas, cheias de nuance e sutilezas que você tem na sua vida, são com outros seres humanos. Então todo o seu aparato biológico, neurológico, ele foi feito para interagir com outros seres humanos. Quando você interage com uma espécie, vamos dizer, inferior intelectualmente ou inferior em nível de nuances,
você, como ser humano, você já tem a tendência de humanizar aquela coisa. Então, quando você interage com um cachorro pequenininho, você faz voz igual você faria com a voz de um bebê. Você interage com ele de uma maneira delicada igual você faria com um bebê. Então, você entende que aquele animal, ele não é um membro da sua espécie, só que o jeito que o seu cérebro opera, ele é o jeito de um ser humano operar. Então, se eu sou um ser humano, eu tenho escolha a não ser interagir com o mundo ao meu redor de uma forma que seja humana. Eu não tenho essa escolha. Eu preciso interagir de uma forma humana. Mesmo entendendo que às vezes eu estou interagindo com um animal, às vezes eu estou interagindo com um objeto inanimado. Eu posso mudar um pouco o tratamento, só que eu não vou conseguir mudar o fato de que eu sou um humano interagindo com aquele objeto, com aquele ser, certo? E vamos inverter agora a lógica. Vamos supor que você, ser humano, tridimensional, você encontra um ser quadridimensional. Então ele habita nas 3 dimensões que a gente habita, mas ele tem acesso a uma 4ª dimensão. Não só isso. Esse alien, vamos chamar assim, esse anjo, vamos chamar esse anjo. Esse anjo, além de habitar na 4ª dimensão, ele também é 15 a 20 vezes mais inteligente que você. Ou seja, o QI dele é absurdamente alto, centenas de dígitos ali. A pergunta é, como que você interagiria com esse anjo? Você saberia que esse anjo não é da mesma espécie? Saberia. Ele não é um outro ser humano. Mas você tem condições de interagir com esse anjo de uma forma que não seja intrinsecamente humana? Você pode tentar simular, você pode tentar emular o que você entende que o anjo, que é a forma de comunicação, forma de interação que o anjo prefere. Mas é uma simulação, é uma emulação. Mas intrinsecamente, mesmo essa emulação é uma característica humana. Talvez você tenha uma espécie de anjo que ele não tenha nem essa vontade de emular ou simular a forma preferida de interação da outra pessoa. Você entende que você não tem recurso para interagir com o mundo de forma que não seja intrinsecamente humano, mesmo que essa humanidade se revele através dessa tendência de você tentar adaptar a sua comunicação com o mundo externo. E aí, quando a gente pensa nesse exemplo do anjo, a gente fala, cara, beleza. Interações humanas, todo o nosso aparato biológico, neurológico, eles são focados em interações humanas. Então, se a gente for interagir com um ser que é mais complexo do que a gente, não nos resta escolha, não nos resta maior nível de refinamento, sofisticação e complexidade de interações do que simular, ou melhor, do que a gente interagir com ele de forma humana. Então a gente ainda vai imputar esse anjo julgamentos. Cara, eu vou me comportar, se eu achei que ele agiu de forma justa, eu vou me comportar humanamente, reagindo a essa justiça. Se eu achei humanamente que ele agiu de forma injusta, as minhas sinapses, o meu corpo, a minha neurologia, as minhas expressões faciais, a minha reação vai ser humana em face a essa percepção da injustiça. Então não existe forma de eu me relacionar fora da minha natureza, Sendo que a própria simulação e emulação já faz parte da minha natureza. Para o cachorro, para o gato, é a mesma coisa. Ele sabe que você é diferente. Só que ele reserva... Primeiro, ele é um gato, ele é um cachorro. Então, o máximo que ele vai conseguir se comportar é como um gato e como um cachorro. E quando um cachorro ele está feliz, ele vai abanar o rabo. Seja para a família dele, seja... A família dele animal, obviamente, tem que fazer essa distinção hoje. Seja para a família dele, seja para um outro animal, seja para nós humanos, certo? E sempre que ele quiser interagir de uma maneira livre, natural para ele, ele vai interagir como um cachorro, mesmo sabendo que você não é. Então, pessoal, essa é a importância da gente ter
um conhecimento básico de filosofia. Nada do que eu falei aqui, cara, precisou de muito estudo. É questão assim, você saber que existe uma epistemologia, por exemplo, saber que existe uma ontologia, né, que é a essência das coisas, aquilo na sua essência, e você aplicar lógica, você tentar pensar, entendeu? Talvez algum filósofo aí diga que eu cometi algum erro, mas enfim, o raciocínio que você tem que fazer é esse. Então, quando eu enxergo um estudo que está falando alguma coisa, primeira reação que eu falo é, cara, isso faz sentido. E aí eu vou ler o estudo. Talvez ele seja um estudo coeso, ou seja, dentro das premissas que ele assumiu, do raciocínio que ele fez e da conclusão que ele chegou, faça muito sentido. Isso será algo coeso, a estrutura interna aponta em uma direção. E ela é válida e enfim, ela é harmoniosa. Agora, ela é coerente? Coerente, a gente está falando o seguinte, essa estrutura interna, ela encaixa bem na realidade externa? E aí é aí que a gente vai entrar com a filosofia. Com a lógica, você vai analisar internamente, mas a filosofia, os conhecimentos filosóficos, você consegue fazer essa conexão com o exterior. Beleza? Então era algo que eu já estava a fim de falar já faz muito tempo. E aí tive um tempinho aqui de folga no serviço, sozinho no escritório. E aí eu tô falando.